Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Política em Pura. E para discorrer sobre os temas da semana, temos aqui o Dr. Henrique Prior. Dr. Henrique, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, doutora Thalita. E começando então por Portugal, essa questão do futebol e essa corrupção que é escandalosa. Que é absolutamente escandalosa. O problema do futebol levanta outros problemas. O primeiro deles é porque é que só agora é que a justiça está a agir. Todos sabemos que o futebol, então sobretudo nos últimos 30 anos, tem sido uma forma de lavar dinheiro. A grande máquina de lavar dinheiro em Portugal, uma das maiores, se não a maior máquina de lavar dinheiro em Portugal, é o futebol. E se há fuga ao fisco, ela existe em primeiro lugar no futebol. Se há fraude fiscal, se há fuga de capitais para paraísos fiscais, isso existe em primeiro lugar no futebol. Todos nós sabemos disso. Mas todos nós sabemos mais. Todos nós sabemos que, por exemplo, as claques desportivas são, do modo geral, a maior parte dos indivíduos que fazem parte das claques desportivas são indivíduos profundamente ligados ao crime, nomeadamente ao tráfico de droga. Todos sabem isso. Não há polícia nenhum que ignore isso. Não há magistrado do Ministério Público nenhum que ignore isso. E, no entanto, nada acontece. Isso demonstra até que ponto a justiça portuguesa está mal. E aquilo que sucede é que, por exemplo, um indivíduo como o Rui Pinto, que está preso, haveria algumas razões para ele estar preso, mas comparando aquilo que preso em prisão preventiva, comparando os crimes de que ele é denunciado com os crimes praticados por tanta gente aí, pelos Oliveira e Costa, pelo Ricardo Salgado, por essa gente toda, que está toda cá fora e que está bem e recomenda-se. E enquanto o Rui Pinto, além de tudo, fez um bom serviço ao Estado, aliás, se não fosse ele, este problema não se verificava, porque já era demasiado escandaloso que a justiça portuguesa não agisse depois da denúncia do Rui Pinto. A justiça portuguesa foi forçada a agir. Não agiu, foi forçada a agir pelo caso do Rui Pinto. Ora, essa mesma justiça que foi forçada a agir por força do Rui Pinto, por força dos crimes denunciados pelo Rui Pinto, é a mesma justiça que mantém esse Rui Pinto denunciador na prisão, em prisão preventiva. Nós, em primeiro lugar, temos de assinalar esta dualidade de critérios. E a dualidade de critérios favorecendo os que são realmente criminosos, criminosos contra o interesse nacional, criminosos que roubaram o país em milhões, muitos, mil milhões de euros. O caso do BES já vai em cerca de 7 mil milhões de euros. O BPN, nisso ou mais ainda. Outros bancos também em valores menores, nomeadamente a Caixa de Depósitos, em que o Estado teve de injetar 4 mil milhões de euros. E, relativamente a isso, a justiça portuguesa faz zero. Pelo contrário, parece que processos, nomeadamente contra o Ricardo Salgado, estão completamente parados há não sei quantos anos. E este tipo de justiça que agora se vangloria de agir contra os clubes. Tem que ser denunciado o duplo critério que a justiça usa, tem que ser denunciada a inação durante anos e anos da justiça, a inação que continua,
E receamos até que isto, no fundo, sejam fogos fatos e que não vá dar em nada. A montanha vai parir um rato. Já pariu em tantos processos, ratos, apitos dourados e outros processos. A montanha pariu ratos e receio que agora também vai parir ratos. A verdade é que o dinheiro continua a fugir de Portugal para os paraísos fiscais, continua a fugar ao fisco por todos aqueles clubes, jogadores, treinadores, diretores de clubes e, sobretudo, aqueles que se dizem os managers de transferências de jogadores, indivíduos que são altamente prestigiados a nível mundial e, na realidade, aquilo que eles são é simples comissionistas. Eles vivem de comissões e escondem a chura das comissões que recebem pelas transferências multimilionárias, escondem as comissões ao fisco. Toda a gente sabe disso. E, no entanto, a justiça portuguesa finge que não sabe. A justiça portuguesa está agora a vangloriar-se por isso, mas convém que alguém diga a verdade, e estamos aqui para dizer aquilo que entendemos ter a verdade, e convém dizer que a justiça portuguesa age tarde e mal, e que tem 2 pesos e 2 medidas, e que, inclusivamente, agirá de tal modo que, provavelmente, a montanha irá parir um rato. Então, pensando agora num painel dos Estados Unidos, né? Nós tivemos a super terça-feira e os primeiros resultados da questão em relação ao Partido Democrata. A gente pode falar que nessa disputa à presidência vamos ter um fôlego democrata? Um pouco de mais de democracia? Dentro do Partido Democrata estamos a ter uma disputa interessante e, de certo modo, aquilo que até é de um pouco de saudar é que não é só o dinheiro que faz as eleições. Se fosse o dinheiro que fazia as eleições, o Michael Bloomberg, que investiu 500 milhões na sua eleição e não ganhou nada, a não ser um delegado na Samoa, no estado independente da Samoa, teria ganho as eleições. Felizmente, não. Felizmente não é assim. E há que saudar essa realidade. Por outro lado, temos receio de que, afinal de contas, o Partido Democrata continue na senda que tinha vindo anteriormente a habituar-nos. Desde Bill Clinton até, de certo modo, Barack Obama, que em grande parte foi uma desilusão. O Partido Democrata pouco se distingue do Partido Republicano. Agora distingue-se do Donald Trump porque ele não só é um mau presidente, como é um presidente que tira toda a dignidade ao cargo de presidente dos Estados Unidos da América. Já não é só um mau governante, um governante desonesto, mas é um governante sem caráter e sem um mínimo de dignidade. E, portanto, qualquer coisa que dignificasse a presidência dos Estados Unidos era melhor, e qualquer coisa que não sofresse da desonestidade, dos golpes baixos, do racismo, da xenofobia, tudo aquilo que é de pior na sociedade americana e que Donald Trump encarna, qualquer coisa que viesse seria sempre melhor. Infelizmente, as candidaturas democráticas que tiveram em Bernie Sanders a candidatura mais à esquerda, tiveram a Elizabeth Warren. A Elizabeth Warren era uma senadora do Massachusetts, perdeu inclusivamente no seu estado, ficou em terceiro lugar.
e é pena. E no Massachusetts ganhou Joe Biden, que nem sequer fez campanha no Massachusetts. Curiosamente, Joe Biden, que toda a gente, depois de uma derrota estrondosa na Carolina do Sul, ou melhor, numa derrota estrondosa no New Hampshire, toda a gente o dava como fora da corrida e como um indivíduo que não seria um dos dois escolhidos. A verdade é que ele, na Carolina do Sul, onde tem um eleitorado hispânico e um eleitorado negro, ele renasceu. Renasceu contra a candidatura de Bernie Sanders. É pena que assim seja, porque Bernie Sanders dava aos americanos a possibilidade de uma verdadeira alternativa. Bernie Sanders Trump apelida-no de comunista e por aí abaixo. Ele é um simples social-democrata. Aquilo que ele quer é um regime político do género do regime político que existe na Suécia. Não tem nada de especial. Ele não quer que os multimilionários, como sucede nos Estados Unidos, paguem menos impostos do que as suas secretárias. Bernie Sanders daria alguma possibilidade de mudar um pouco nas injustiças enormes que tem, nas desigualdades enormes que tem a sociedade americana, com milhares e milhares de pessoas a viver nas ruas. Gente que até tem empregos, mas que não consegue remunerações suficientes para ter uma simples casa. Que vivem nas ruas ou em carros. Gente com emprego e que vive em carros ou enrolados porque não tem dinheiro suficiente para pagar uma renda de casa. Milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas, não, milhões de pessoas que vivem no limiar da pobreza. Bernie Sanders dava a esperança de que isso acontecesse. Ora bem, o Partido Democrata, do modo geral, aliou-se contra Bernie Sanders porque pensou que por isso, por ser demasiado à esquerda e por ser uma pessoa já relativamente idosa, com 78 anos, seria facilmente derrotado por Trump. Talvez isso fosse verdade, apostou em Joe Biden, mas Joe Biden tem apenas menos um ano do que Bernie Sanders. Joe Biden tem 77 anos. Portanto, o Joe Biden não é pela idade que se vai lá. Quando muito, ele entra mais no eleitorado conservador. Curiosamente, Joe Biden entra muito no eleitorado hispânico e idoso, enquanto que Bernie Sanders entra sobretudo no eleitorado mais jovem. Portanto, aquele eleitorado que pretende efetivamente uma mudança na América era o que tem votado em Bernie Sanders. Auguramos, embora Bernie Sanders tenha vencido o estado da Califórnia, e se for apoiado por Elizabeth Warren, como se pensa agora, estão em negociações, Elizabeth Warren desistiu, mas os outros candidatos que desistiram, nomeadamente Pete Buttigieg, desistiu e desistiu a favor de Joe Biden. Os candidatos que desistiram vão engrossar e pesar muito na candidatura de Joe Biden, que deverá vencer a candidatura para a presidência dos Estados Unidos. Vamos ver se Joe Biden vence ou não Donald Trump. Apesar de tudo, Donald Trump tem uma campanha extremamente agressiva. Ele mobilizou os média, ele tem as fake news e o eleitorado americano, apesar de considerar que ele comete ilegalidades, que ele viola a Constituição e tudo isso, acaba por votar nele. Porque ele garante que
o produto interno bruto americano cresceu mais do que nos últimos anos, durante a governação de Obama, e que é precisamente o facto de ele diminuir os impostos para os mais ricos que leva ao aumento do produto interno bruto americano. Claro que iremos falar até a propósito do Brasil sobre esse problema. O produto interno bruto americano até pode crescer. Simplesmente, o produto interno bruto significa isto. Existe um frango. E esse frango fica na posse de uma única pessoa. E se houver duas pessoas, isso significa o produto interno bruto é equivalente a um frango. Só que um tem um frango e o outro tem zero. Na América verifica-se isso. Há uns que têm o frango inteiro e os outros têm zero ou quase zero. É isso que verifica na América. Portanto, essa América, que é a América de Trump, não há América da Justiça, não há América que alguém com o mínimo de decência possa aplaudir. E esperamos que, no futuro, o Partido Democrata tem outras candidaturas. Gente que ainda não tem idade, mas que tem uma vitalidade e que está na senda de Bernie Sanders. Gente que aspira a uma sociedade social-democrata à maneira nórdica, em que os impostos são elevados, mas as garantias dos cidadãos são enormes. Ninguém cai na rua morto, como sucede na América. Ninguém cai na rua morto por fome ou por ausência de assistência médica, como sucede na América. Na América, muita gente morre de fome ou cai na rua por falta de assistência médica, ao contrário de que sucede, por exemplo, na miserável Cuba, onde não se morre de fome, onde não se morre por falta de assistência médica. Por fraca que seja a assistência médica, que é melhor que nos Estados Unidos, a assistência médica em Cuba, diga-se de passagem, do modo geral, generalizando, não é que a medicina de ponta não seja muito superior nos Estados Unidos e os meios e tudo isso, mas em termos médios, a medicina em Cuba é superior à medicina americana, assim como a educação. Assim como a educação. E, portanto, uma sociedade completamente diferente, mais justa, não numa sociedade totalitária como é a cubana, mas onde haja liberdade e onde a liberdade se conjugue com um mínimo de justiça social. Essa é a sociedade que o mundo livre deve desejar para os Estados Unidos, porque no futuro os Estados Unidos já estão a defrontar-se com a China, já de certo modo estão a defrontar-se com a Rússia. O Trump é um autêntico traidor à pátria americana. Ele vendeu a sua candidatura, vendeu o seu triunfo aos russos e é de esperar, é de desejar que esse tipo de pessoas não continue à frente da América. Com outro tipo de pessoas, patriotas, e que pretendem o mínimo de justiça social, esteja à frente da América. Não é propriamente Joe Biden o candidato ideal, mas é o menos mau entre Trump e Joe Biden. Não hesitaríamos em escolher Joe Biden. Esperamos é que no futuro o Partido Democrata faça ascender jovens, e há jovens dentro do Partido Democrata que estão a ascender, faça ascender jovens para que, não nestas eleições, mas numas próximas eleições, o Partido Republicano, que transigiu com os crimes de Donald Trump e que, portanto, foi cúmplice dos crimes de Donald Trump, que o Partido Democrata seja severamente sancionado, quer nas eleições para a Câmara dos Representantes, quer nas eleições para o Senado, quer nas eleições para a Presidência da República.
Certo. A gente vai falar já do PIB do Brasil, mas antes vamos colocar à luz a questão que está acontecendo na Síria, essa tragédia humanitária em relação aos refugiados, que para muitos estão considerando até uma das maiores depois do fim da Segunda Guerra Mundial, certo? A maior tragédia humanitária depois da Segunda Guerra Mundial. Qual a sua análise diante disso? Culpados disso, não só o regime sírio, em primeiro lugar, mas sobretudo os cínicos Erdogan e Putin, que agora fizeram um acordo, mas que estão em guerra declarada e que fazem desalojar, fazem matar milhares de pessoas, fugir para a Turquia, e a Turquia e a Europa nem sequer recebem, querem livrar-se delas. Isto é, aquela gente, ninguém a quer, são párias do mundo. É incrível como é que isso sucede no mundo onde a riqueza devidamente distribuída poderia dar um mínimo de dignidade de vida a toda a gente. E gente, estilo Erdogan, estilo Assad, estilo Putin, e de certo modo até os dirigentes europeus, particularmente de países como o atual governo da Grécia, da Hungria, da Bulgária, que são países de extrema-direita, esses países que são extremamente hostis aos imigrantes, veem nos imigrantes como uma praga e não propriamente como uma oportunidade até de renovação da população ativa dos respectivos países e, portanto, também de progresso social e económico, para além de convivência entre os povos. E em relação ao golpe na Guiné-Bissau, a gente pode afirmar que esse golpe é um golpe narco-militar? É, sem dúvida nenhuma. É um golpe narco-militar. Eu estou plenamente convencido que, embora o chefe do Estado-Maior tenha dito que não tinha nada a ver com golpe e que as Forças Armadas da Guiné-Bissau se mantêm completamente independentes de tudo isso, que foi a Guarda Presidencial que ocupou o Parlamento e intimidou os ministros, os antigos ministros e o primeiro-ministro que acabaram por se demitir. Embora ele tenha dito isso, a verdade é que as Forças Armadas tiveram representantes na posse, na posse caricata, na cerimónia caricata de posse de Umaro Sissoko Embaló como presidente, como na posse do primeiro-ministro recém-nomeado por Sissoko Embaló, Nuno Nabian. Ora, desde logo, ao nomear Nuno Nabian, o Presidente da República violou a Constituição, porque a Constituição exige que o Presidente da República tenha em consideração os resultados das eleições legislativas para o Parlamento da Guiné-Bissau e Nuno Nabian pertence a um dos partidos minoritários e não consegue maioria no Parlamento da Guiné-Bissau. Claro que só encerrando o Parlamento da Guiné-Bissau é que se pôde empossar Nuno Nabian. Agora, o grande problema da Guiné-Bissau é precisamente o peso dos militares na economia e na sociedade da Guiné-Bissau. Os militares não querem perder as vantagens que têm. Eles recebem os seus ordenados ao final do mês, mas os professores não recebem. Os polícias não recebem. Os funcionários públicos não recebem. Passam-se meses e meses sem receber. Não há polícia de fronteiras. Não há um único barco para fiscalizar as 80 e tal ilhas que compõem os arquipélagos o arquipélago da Guiné-Bissau. E isso interessa ao narcotráfico. E é isso que se pretende. Por outro lado, pretende-se, pura e simplesmente, utilizar a ajuda estrangeira em benefício próprio. Os milhões e milhões da ajuda estrangeira foram utilizados ao longo dos anos em benefício próprio dos governantes. Veja-se até um caso do Ministro da Agricultura que o arroz
que lhes foi cedido pela China, que foi desviado pelo próprio Ministro da Agricultura, e depois nem se sabe se ele está preso, se que é que está, não se sabe. Aquilo vai dar tudo em águas, os roubos sucessivos vão dar todos em águas de bacalhau. A comunidade internacional só teria um caminho a seguir relativamente à Guiné-Bissau. Impor um regime democrático, o respeito pelas instituições e o respeito pelas decisões do Supremo Tribunal de Justiça. De acordo com a Constituição da Guiné-Bissau, o Supremo Tribunal de Justiça é o órgão máximo para decidir o conflito que existe neste momento na Guiné-Bissau relativamente aos resultados eleitorais. E se as Nações Unidas e a comunidade internacional, nomeadamente a CEDAW, a Comunidade Económica dos Países da África Ocidental, se não pressionarem e se inclusivamente não enviarem tropas para a Guiné-Bissau, impondo a legalidade democrática, a Guiné-Bissau continuará a ser um Estado falhado, a ser um Estado dominado pelos militares narcotraficantes e o povo da Guiné-Bissau continuará a ser um povo sacrificado, que não merece tanto sacrifício, porque é um bom povo, um povo trabalhador, um povo que recentemente ainda, inclusivamente, vemos iniciativas populares. Ora, não havia recolha de lixo em Bissau. E recentemente, há uns tempos atrás, houve a sociedade civil reuniu-se. É ela que está a recolher o lixo que a Câmara da Guiné-Bissau, de Bissau, nem sequer recolhe. Repare-se, há movimentação, motivação na sociedade civil da Guiné-Bissau. E isso é destruído pela clique militar e pelos seus associados, agora dirigidos pelo Umaru Sissoko Embalo, que representam tudo aquilo que é de mau na Guiné-Bissau. Esperamos que a comunidade internacional tenha uma posição de firmeza para impor a legalidade dentro daquele país. E agora sim, falando do PIB do Brasil, em relação a esse PIB, a gente pode falar que esse não crescimento, ele é esperado ou é uma frustração? Vendo que a gente teve o primeiro ano do governo Bolsonaro, com Paulo Guedes. O Paulo Guedes e o Bolsonaro dizem que aquilo é bom, que está dentro do esperado, que esperavam 1% e cresceram 1,1%. Vamos ver o que é esse 1,1%. Já dissemos aqui relativamente aos Estados Unidos, que se houver 100 pessoas, ou uma ou duas pessoas, mas vamos pôr o exemplo de 100 pessoas, existem 10 frangos a distribuir pelas 100 pessoas. E se 10 têm os 10 frangos e as outras 90 pessoas têm 90 frangos, se houver um frango a mais, o PIB cresceu 10%. No entanto, se as pessoas, os 10% que tinham os 10 frangos, ficarem com o frango a mais, o PIB cresceu 10% para essas pessoas, mas cresceu 0% para aqueles que nada têm. Para além disso, isto é um problema do Brasil, porque a sociedade brasileira é altamente desigual e os mais pobres nada têm. E, portanto, até pode cresceu 1%. Imaginemos que cresceu 1%. Não cresceu 1% e vamos já demonstrar que não cresceu 1%. Até pode ter crescido 1%. Mas cresceu 1% para aqueles que já detêm a riqueza. E mais, tem um problema. É que cresceu 1%, mas cresceu sobretudo devido aos rendimentos da agricultura. E os rendimentos da agricultura são rendimentos que vão sobretudo para o estrangeiro. E que não produzem mão de obra. Não criam mão de obra. E cujas receitas vão sobretudo para o estrangeiro. Isto é, não só não há aumento do emprego, como há uma transferência de riqueza para o estrangeiro. Por outro lado, também sucede isto. Imaginemos que o produto cresceu 1%. Mas a população brasileira, neste mesmo período, cresceu 1,7%.
Se o produto cresceu 1,1%, mas a população cresceu 1,7%, é fácil fazer a diferença. O PIB brasileiro não cresceu. O PIB brasileiro diminuiu 0,6%. E, infelizmente, isto não está a ser dito. O PIB brasileiro diminuiu 0,6%. Independentemente disto que eu estou a dizer, o PIB brasileiro decresceu 0,6%, porque a população aumentou 1,7% em 2019. Se o PIB cresceu 1,7%, a diferença entre 1,7% e 1,1% é 0,6%. É essa a diminuição do PIB. Paulo Guedes e Bolsonaro são mentirosos, são desonestos, são mentirosos, e o PIB não cresceu 1,1%, mas diminuiu 0,6%, para além do problema da desigualdade que há pouco referi. E eles, os próprios senhores do dinheiro no Brasil, acreditam tão pouco nisso, no apregoado crescimento do Brasil, que Paulo Guedes diz o Bolsonaro, um analfabeto, diz que Paulo Guedes era um gênio, que era o maior economista brasileiro dos últimos 30 anos. Eles acreditam tanto nisso que a fuga de capitais do Brasil está a assumir proporções gigantescas. 10%, estima-se que 10%, que aumentou em 10% no ano passado, relativamente ao ano anterior, a fuga de capitais do Brasil para o estrangeiro. Isto é, em termos simples, a população brasileira em si está a ficar muitíssimo mais pobre. Por tudo isso que acabei de dizer, pela diferente distribuição de rendimentos, pelo aumento da população superior ao aumento do produto interno bruto e também pela fuga de capitais. Por tudo isso, o Brasil está a ficar numa situação catastrófica. Repare-se que os Estados Unidos, com a política de Donald Trump, com a diminuição dos impostos para os mais ricos, subiu no primeiro ano à volta de 4%. Mas isso não foi assim no Brasil. No Brasil teve este efeito negativo até. E, portanto, o gênio de Paulo Guedes é isto. E aquilo que é de apreciar no Brasil é que o Brasil chegue ao ponto em que chegou a Argentina. Chegue ao ponto do corralito que um ministro das Finanças argentino, um tal Domingo Cavallo, que veio aqui em Portugal, se ele próprio se acha um gênio da economia, mas levou a economia argentina ao fundo com as privatizações, que a única coisa que serviram foi para meter dinheiro nos bolsos de meia dúzia de pessoas, e foi com a fuga de capitais na Argentina, que é o que está a suceder no Brasil. E com Domingo Cavallo, aquilo que sucedeu foi o chamado corralito. Isto é, Domingo Cavallo, a partir de determinado momento, impediu que as pessoas levantassem o dinheiro dos bancos e impediu que o dinheiro saísse da Argentina. Nessa época. Estamos a caminhar, o gênio de Paulo Guedes está a fazer o Brasil caminhar para isso. E, infelizmente, não se vê no Brasil uma denúncia clara e firme de toda esta política de terra queimada que Paulo Guedes e a clique de Bolsonaro está a levar a cabo. Então, doutor Henrique, agradecemos as suas análises e pedimos então para vocês que estão nos acompanhando agora no nosso novo endereço, radiotransforma.net. Até a próxima!
Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.